Olá e seja bem-vindo a mais um 5 Gerações. Há uma coisa curiosa sobre os sistemas financeiros. Eles só funcionam se as pessoas acreditarem nele. Podem existir regras, podem existir tecnologias, podem existir instituições com 100 anos de história em cima. Mas se as pessoas não confiarem, nada disso funciona. O nosso convidado de hoje passou os últimos 20 anos exatamente nesse lugar, entre o sistema financeiro e as pessoas que o usam, ou as que não usam. Começou a comunicar marcas globais, British American Tobacco, passou pelo Banco de Fomento Angola, pela Comissão do Mercado de Capitais. Hoje é diretor de marketing do BPC, um dos bancos mais antigos do país. Mas não está aqui pelos cargos. Está aqui por uma razão simples, porque construir um banco em Angola não é hoje um problema técnico, é um problema de relação e poucas pessoas pensaram tanto nessa relação como ele. Então, este é um convite para quem quer perceber o país por dentro e perceber porque é que tantos angolanos ainda olham para os bancos conforme olhavam há 20 anos. Apesar de tudo, muita coisa mudou. José Matoso, boa noite e bem-vindo aqui ao 5 Gerações. Boa noite e obrigado pelo convite. Matoso, antes de nós entrarmos em bancos, marketing, em comunicação institucional, eu quero recuar, quero voltar lá no tempo do Matoso jovem. Como é que era o Matoso? Aí o Matoso era Zeca ou Zequinha, ainda não era Matoso. O Zeca vem de José. Exatamente. Bem, eu fui uma criança com uma infância feliz e muito cedo tive acesso ao conhecimento, não é? Porque sempre fui incentivado pela minha família a ler e a fazer perguntas. E então, mais ou menos aos 7 anos, eu percebi que era um bocadinho diferente das crianças da minha idade, porque eu, por exemplo, nas festas de família eu gostava de brincar também, correr, mas em determinado momento parava e ia sentar onde estavam os mais velhos a falar de política. Uau. E a falar de desporto. Precoce. Pronto, chamemos precoce, outros vão dizer outras palavras que não devia estar ali. Esse miúdo é fofoqueiro, está ao lado dos mais velhos porquê? Mas na verdade... Mas não te deixavam opinar? Não, era só ouvir? Era só ouvir. Típico dos mais velhos. Exatamente. Mas porque sempre tive essa vontade de aprender e de conhecer e então isso é que foi moldando o meu caráter, aquilo que eu sou hoje, vem já dessa base da vontade de aprender e também da prática do desporto. Também sou de uma família em que desde muito cedo as pessoas são incentivadas a praticar desporto e eu faço o mesmo com os meus filhos, então sempre tive esses dois lados, né? O lado do conhecimento e estar também muito próximo da prática desportiva. É uma curiosidade que eu tenho sobre ti, porque começaste a tua carreira no marketing, mas no marketing de uma das marcas mais difíceis de comunicar no mundo, Tobacco, certo. ou tabaco, né? Que é a British American Tobacco. Sempre quiseste trabalhar com marcas ou foi por acaso? Bem, como é que eu comecei nesta vida do marketing, da comunicação, da venda das marcas? É uma pergunta interessante e eu nunca disse isso em público. E foi por acaso. Como eu disse, eu sempre tive uma ligação ao desporto. E eu tinha um amigo, um vizinho, o Chuno, que vendia roupa. E vendia roupa normal, mas depois ele começou a vender também roupa ligada ao basquete, que é os ténis da Nike, Reebok, Adidas e camisolas de jogadores da NBA. E como ele sabia que eu jogava basquete e eu também organizava jogos de basquete,
ele veio ter comigo e pediu-me para começar a vender algumas das peças que ele tinha em casa. E como eu levava para os jogos, para os sítios onde estivessem a jogar, mesmo quando não estivesse a jogar, e eu vestia uma camisola ou calçava um ténis para fazer a publicidade ali nas zonas onde eu ia. E depois, quando as pessoas perguntavam onde é que eu comprei, eu dizia: não, isso aqui está à venda, isso aqui é mesmo para vender. E depois as pessoas começaram a perceber que eu, quando ia para esses sítios, tinha sempre na mochila alguma coisa que não eram minhas, eram do Chuno, e que ele dava-me uma comissão, né? E então foi nessa altura que comecei então essa ligação com as marcas e a promover marcas e a vender marcas. Há aqui uma pergunta que me interessa, que vai ser meio como um fio condutor deste episódio. O Matoso, ao longo destes 20 anos, comunicou tabaco. Comunicaste banca, comunicaste mercado de capitais, coisas todas assim, meio complicadas. Certo. Não estão nenhuma interligada à outra. Sai do tabaco, vai para a banca, depois mercados de capitais. Mostra aqui um amor por marcas. Sempre quis trabalhar com marcas, ou acabaste por perceber que ao longo do caminho que o mais difícil não são as marcas e sim as pessoas? Bem, eu, como disse, primeiro tive essa experiência informal, mas depois a minha vida académica acabou por levar-me para este caminho. Eu cresci a acreditar que ia fazer o curso de Direito, que seria jurista, porque sempre gostei muito de ler, e quando era criança já era um bocadinho mais articulado, era um bocadinho precoce para a idade, e então os meus tios, primos mais velhos, diziam que eu tinha que ser jurista ou advogado. E eu, na verdade, nem queria. O que eu queria ser era mesmo piloto. Mas de tantas as pessoas me dizerem isso, pronto, eu acreditava que seria jurista. Entretanto, quando fui estudar para a África do Sul e fiz lá um ano do ensino médio, o último ano, e nesse último ano havia um programa da escola em que convidavam universidades para irem lá mostrar os cursos que tinham, de forma a incentivar os estudantes do último ano ou ajudar a escolherem o curso que iriam fazer. E houve uma das universidades que esteve lá e que apresentou também o curso de marketing, e eu achei muito interessante. E depois um professor veio ter comigo e disse que achava que eu tinha jeito para marketing e aconselhou-me a tirar o curso, e eu tinha uma ideia diferente, porque eu disse: não, a minha família está à espera que eu seja jurista, não é? Mas na verdade eu gostei da apresentação e depois fui visitar as instalações da universidade, gostei das instalações, fiz mais perguntas sobre o curso, gostei, e acabei por depois, não é, fazer o curso, fazer a licenciatura, e a seguir foi um processo natural, não é? E esse processo natural, uma das primeiras coisas que se aprende na licenciatura de marketing é a capacidade de sermos flexíveis, porque podemos hoje trabalhar no marketing de um hospital e amanhã de uma companhia de uma empresa que faz armamento, não é? Polos opostos, mas temos que ter essa capacidade, não é? E é por isso que ao longo da minha carreira trabalhei em indústrias distintas, né? Saí do tabaco para a banca, da banca para o mercado de capitais, mas sempre com essa noção de que iria conseguir adaptar-me, porque tinha o treino suficiente, né, para ter essa capacidade de adaptação, que já é natural, nossa, seres humanos, mas também a licenciatura deu-me essa bagagem, né, de aprender a adaptar-me às circunstâncias. E depois o primeiro emprego formal, que foi na British Tobacco, deu-me então uma bagagem muito maior, porque trabalhar com cigarro dá-nos mesmo uma visão do mundo do negócio muito abrangente. Então ali deu-me essa bagagem toda. Mas os tios, agora fiquei com uma curiosidade, os tios queriam que o Matoso fizesse direito.
O teu sonho era ser piloto. Como é que foi explicar à família que havias de estudar marketing? Naquela altura, estamos a falar dos anos 90. Sim. Dos anos 90, que havia aí um preconceito, se podemos assim dizer. Com certeza. E aqui uma história engraçada que eu disse a um tio que estava a fazer o curso de marketing na faculdade e ele não se pronunciou, não disse nada. Tempos depois havia uma festa na casa dele e ele chamou-me lá para o sítio onde estavam os mais velhos e disse: "Bem, senta aqui." E eu eu não fiz nada de errado, por que estão-me a chamar por aqui? E eu sentei-me e ele disse: "Diz agora aos teus tios qual é o curso que estás a fazer." E eu disse: "Isso aqui é uma armadilha." E eu disse: "Marketing." Falei assim baixinho. "Fala mais alto." Eu disse: "Marketing." "O quê?" "Marketing, curso de marketing." E então um tio dos mais velhos que levanta e disse: Mas a tua família está a fazer um esforço para estar fora do país, porque eu não tive a sorte de ser bolseiro. Um esforço financeiro para estar fora do país e foste fazer curso de colar panfletos na parede." Meu Deus. E eu queria rir, mas eu estava assustado. Mas pronto, percebi que era falta de conhecimento, né? Porque eu próprio, antes de fazer o curso de marketing, eu pensava que o marketing cingia-se a publicidade, né? Apenas a publicidade. E quando fui saber mais, vi que é um mundo vasto, onde a publicidade é muito mais abrangente. A publicidade, né, é um dos eixos do marketing. Mas depois, com o tempo, eles foram percebendo que era uma mais-valia e tanto foi uma mais-valia que na altura que eu acabei a faculdade e entrei para o mercado de trabalho, eu não sei se é sorte, sei o quê. A verdade é que todas as entrevistas de emprego que eu fiz quando saí da faculdade, em todas passei, em todas tive oferta de emprego, todas. Sabias vender bem o teu marketing? Não, ou fazer bem o teu marketing. Não, o facto também de para além, né, de estar bem nas entrevistas e nos testes, o facto de eu ter já licenciatura em marketing naquela altura também ajudava, porque não éramos muitos, né? Aqui em Angola as universidades ainda não tinham o curso e mesmo fora do país já havia, mas não havia muitas pessoas, muitos angolanos com o curso. Geralmente era curso de economia, era de direito, medicina, o marketing sendo uma disciplina nova em termos de curso superior, né? Não tinha assim tanta adesão. Então tive a sorte de ser talvez um dos primeiros, né? E então abriu muitas portas. Hoje as pessoas estão... E ainda mais licenciatura, porque as pessoas achavam que era só fazer um curso rápido. Exatamente. E estava tudo bem. Então isso dava-me uma vantagem competitiva. Exato. Hoje essa vantagem competitiva desapareceu. Tu fazes um curso de marketing, vai haver mais 100 pessoas atrás dessa porta que também fizeram o mesmo curso, né? E então eu tive sorte de ter escolhido esse caminho. Numa altura de preconceitos, lutaste por muito preconceito. É certo. Há um momento em que tu entras para o setor financeiro, BFA primeiro, depois CMC e hoje BPC. E o setor financeiro Matoso é um mundo muito particular. Tem códigos, tem rituais, tem uma forma própria de falar com o exterior, que muitas vezes não fala com o exterior. Certo. Fala consigo próprio. Neste momento, eu gostaria que não falasses com o glamour da indústria. Quero saber honestamente, quando entraste, o que é que te surpreendeu mais? As perguntas assim que vêm da direita, a pessoa está a pensar que eu estou a vir da esquerda. O que é que me surpreendeu? Eu saí de uma tabaqueira, fui para um banco. Vou ajudar-te um bocadinho. As pessoas, sim, os clientes reais, os angolanos comuns, entendem realmente como é que funciona um banco? Já começam a perceber. Mas, entretanto, só voltando à pergunta original, o que me surpreendeu mais e que foi mais difícil de adaptar foi mesmo a forma de comunicar. Eu estava a vir de uma indústria tabaqueira que é muito mais pragmática, em que na indústria de tabaco nós não falamos com o cliente final.
nós falamos com o intermediário, que é o comerciante que vende, que são os revendedores, não é? E um revendedor, que é um comerciante, seja de uma grande superfície ou de uma loja pequena de uma loja de conveniência, são pragmáticos. E então querem uma linguagem terra a terra, querem saber quais são os benefícios, quais são os descontos e tudo mais, não é? E então não é necessária a polidez que existe, por exemplo, no setor financeiro. E quando eu chego para a banca, vi essa diferença grande. Mesmo nos e-mails, nos documentos que eu fazia, eu percebia que eu estava a ser constantemente corrigido. Não porque eu escrevesse mal, por ter erros ortográficos, mas porque a forma de comunicar na banca é diferente, porque na banca nós comunicamos diretamente para o cliente final, né? E então isso acabou por surpreender-me um bocadinho, que temos que nos adaptar de uma indústria para outra. Há uma coisa, Matoso, que normalmente as pessoas não falam em voz alta, mas eu vou dizer, eu espero a tua reação sincera. Na tua experiência, as pessoas confiam nos bancos ou usam os bancos porque não têm alternativa? É um misto das duas coisas. As pessoas foram obrigadas a confiar nos bancos porque o banco dá-nos comodidade para efetuar transações que sem eles não existe essa comodidade e esta segurança. Mas mesmo assim, nós vemos que as pessoas desconfiam dos bancos, e é só ver os números da EMIS, que nós temos mensalmente um número de consultas de saldo, por exemplo, no Multicaixa Express, que é superior ao número de transações. As pessoas estão constantemente a ir ver lá quanto é que está na conta. E se tiver um valor diferente daquilo que a pessoa acha, o banco mexeu no meu dinheiro. Alguma coisa. Alguém mexeu no meu dinheiro. Então vão já para o banco. Alguém mexeu no meu dinheiro. Não está certo. Quero o extrato. Então, ainda assim, alguma desconfiança. Mas também as pessoas já perceberam que os serviços financeiros oferecidos pelos bancos dão uma comodidade que não são encontradas noutros setores, não é? Eu já não me lembro da última vez que eu entrei num banco. E eu sou cliente de vários bancos. Eu não vou, por quê? Porque tenho o internet banking, usa todos, tenho os aplicativos, tenho o telefone que posso ligar se tiver uma dúvida, não é? E então há um conjunto de operações que eu posso fazer estando em casa e de forma segura, e que os bancos dão-me esta comodidade, não é? Que é importante até vamos falar de um serviço que não é bancário. Comprar um bilhete de passagem. Quero ir para o Namibe. Hoje eu entro no site da TAG, faço toda a operação lá e já me permite ali mesmo, com os dados do meu cartão Multicaixa ou do Multicaixa Express, faço já o pagamento. Nem sequer gasto mais saldo de ligar para o call center. Não. Então, mas só consigo fazer isso se tiver uma conta bancária. E as pessoas começam a perceber essa natureza dos serviços bancários, e então apesar de haver alguma desconfiança, mas usam mesmo pela utilidade que os bancos têm. Nestes 20 anos, já aconteceu em algum momento da tua carreira olhares para o setor e pensares, aqui há algum problema de confiança que precisa ser resolvido? Já houve algum momento, algum episódio que tu viveste que aconteceu isso? Vários, e principalmente quando eu estava no BFA, foi no início dos anos 2000, que a cultura bancária era inexistente em Angola, e o BNA fazia uma pressão aos bancos para aumentar, né, os níveis de bancarização do país. E então, sempre que eu pudesse estar fora de Luanda, na altura que o banco estava a abrir balcões, e eu ia para os mercados, porque os nossos mercados informais são grandes fontes de informação económica e até daquilo que é o pensamento estratégico das pessoas. E eu ia e tentava falar com as pessoas sobre a necessidade de abrirem conta nos bancos.
E naquela altura, a maior parte destas pessoas dizia que preferia ter o dinheiro em casa. Porque o banco não abria sábado e domingo. E sábado e domingo, se eles precisassem de dinheiro, iam morrer de fome. Porque não tem, o banco não está Como aberto. levantar o dinheiro e tal. Pois, é uma altura também que o cartão de débito ainda não era um serviço disponível para todos. Só tinha que se levantar dinheiro no balcão. Só podia-se levantar Exato. dinheiro no balcão. Né? E então tive muitas situações em que as pessoas diziam mesmo que o dinheiro no banco é para esquecer. Né? E depois conheci pessoas que tinham o dinheiro no banco e, por exemplo, o salário caía e iam para o banco e levantavam o salário completo para ter em casa, né? Porque é mesmo uma questão de desconfiança e de falta de hábito. E depois também, voltando ainda na questão da desconfiança, quando fui para o mercado de capitais senti a mesma coisa. Fazíamos muitas palestras, convidávamos as empresas para dizer, olha, o mercado de capitais é uma ferramenta ótima. É exatamente isso que eu ia querer saber. Como é que se constrói essa confiança num sistema que as pessoas não compreendem? Exatamente. E o mercado de capitais tem um nível de complexidade já um bocadinho mais alto que o da banca, né? Então, nós, o trabalho que fizemos na CMC era de fazer com que os gestores de empresas ganhassem consciência daquilo que são os benefícios do mercado de capitais. E que benefícios são esses? É uma fonte alternativa de financiamento, porque nós tínhamos apenas duas formas de financiamento, ou financiamento próprio, fundos próprios, né, para um negócio, ou crédito bancário. Exato. E isso é limitado. Fundos próprios, por causa do risco, não é muito aconselhável, né? Mas quem tiver esses fundos pode investir seus fundos próprios no negócio. O crédito bancário tem condições para muitas pessoas pouco comportáveis para essas pessoas. Então uma terceira alternativa que é o mercado de capitais, não é? Mas as pessoas, lá está, quando falávamos do mercado de capitais, as pessoas pensavam bolsa de valores, é ações, lembravam-se nos filmes, aquelas pessoas ali a correr não tinham muita noção, e então foi muito difícil fazer perceber gestores de empresas séniores com muitos anos de experiência que tinham que preparar as suas empresas para irem para o mercado de capitais, porque a banca, em nenhuma parte do mundo, a banca sozinha tem capacidade de financiar uma economia. Isso não existe. E aqui em Angola a mesma coisa. Eu vejo muitos empresários que queixam-se que a banca não dá empréstimos, não ajuda. Não ajuda com os créditos. A banca não tem capacidade para financiar todas as pessoas que precisam de dinheiro. Por isso é que temos de ter fontes alternativas de financiamento. Em Angola, onde grande parte da população nunca pôs os pés numa agência, onde houve crises monetárias, onde houve memórias coletivas de dinheiro perdido, esta pergunta é muito mais difícil do que parece. Como é que se faz para as pessoas manterem essa confiança? Aí o exemplo que agora o Matoso deu era passar experiência para gestores séniores de bancos e para os clientes dos bancos, os usuários dos bancos. Como é que se passa essa confiança? A melhor forma de passar confiança, eu vou contar uma história. Quando eu fui convidado para ir para o BPC, a pessoa que me convidou perguntou: como é que consegues resolver o problema de reputação do BPC junto das pessoas, para as pessoas terem uma outra percepção do BPC? Sim, é muito mais difícil levantar algo que... E eu disse, olha, isso é muito fácil. As pessoas, quando me foi colocada essa pergunta, foi em termos de campanhas, que tipo de campanhas podemos fazer e tudo mais. Eu disse... Novas estratégias nesse caso, não é? As pessoas, na verdade, o que querem de qualquer empresa é a prestação de um serviço de qualidade. Esta é a resposta. O grande problema é quando temos ações que não são programadas, né? O que é que eu vejo aqui? A falta de planeamento, plano de crise. Boa parte das empresas não tem, ou tem, mas só está no papel. Não executam. Então,
Este vazio na comunicação é o principal erro de comunicação que eu sinto que existe aqui no nosso mercado. Não é? A natureza tem um horror ao vazio, Anísol. A natureza preenche o vazio. E nesse caso, preenche com o quê? Com a especulação. Se eu tento fazer uma transferência 2, 3 vezes e a transferência não está a ser executada e a minha instituição não me diz nada, eu vou assumir o que eu tiver que assumir, ou o que o meu primo me disse que está a acontecer. Exato. E eu que ouvi o que o meu primo me disse, vou dizer ao meu vizinho. E depois gera-se aqui esse rolo especulativo, não é? Daí que a minha recomendação é sempre comunicar. É sempre falar as coisas para que sejam os clientes a decidir depois se ficam chateados ou não. É a transparência. Mas eu percebo isso, às vezes também tem muito a ver com as informações que os chefes sabem e não passam para os técnicos. Exatamente. Quando os técnicos é que diariamente estão ou lidam com o cliente todos os dias e não têm informação suficiente às vezes para dar resposta. Exatamente. Às vezes também acontece. Isso não acontece às vezes, isso acontece na maior parte das vezes. Assim, deixa-me só dizer isso. A simetria de informação é um dos maiores inimigos da eficiência de uma empresa. Não, é óbvio que existe informação qualificada. O PCA domina um tipo de informação, os administradores um tipo, a banda diretiva, os técnicos outra, mas há informação que tem que ser transversal a toda a instituição. Não pode ficar só aqui em cima, só aqui no meio ou só aqui em baixo, porque também acontece. Há informação que está na base que quem está em cima não recebe. Mas quem decide é quem está em cima. E então o problema fica aqui, né? Ou seja, há assimetria de informação. Não pode haver assimetria de informação numa instituição. Eu vou empurrar-te agora uma posição e vou pedir que escolhas. O maior problema da banca em Angola hoje é falta de tecnologia ou falta de confiança? Eu acho que em termos tecnológicos a banca angolana não está mal. Acho que em termos de confiança também não está mal, então não vejo essas duas situações como sendo problemáticas, mas que podem ser melhoradas, podem, não é? Mas lá está, nós estamos a caminhar para um futuro bastante incerto, que tem como base a inteligência artificial. Eu tenho mesmo medo deste futuro. Por quê? Porque nós somos um país muito jovem e aquilo que nós estamos a ver hoje, que nós que acompanhamos as tendências, é de ser um futuro em que a necessidade de ter muitas pessoas vai diminuir drasticamente. E eu não estou a falar de um futuro há 10 anos, estou a falar menos tempo. E isso tem um impacto social grande aqui no país. Mas lá está, cabe agora às instituições, porque a tecnologia já está aí e tem um crescimento exponencial. O custo que nós tínhamos há 2 anos de implementar a inteligência artificial nas nossas instituições, hoje é 50% ou 60% mais baixo e amanhã vai ser ainda mais baixo. E então, as empresas que visam ter a gestão eficiente dos seus recursos financeiros para maximizar os lucros, né? Para terem mais lucro, o que é que vão começar a pensar? Se a tecnologia está mais barata, se eu preciso de ter menos, posso ter menos custos com menos pessoas, para que eu vou ter aqui essas pessoas? Não é? E então, a tecnologia não sendo um problema, aqui um grande problema, pode ser melhorada, sim, mas temos que ter atenção. Queremos essa melhoria na tecnologia nisso. Temos mesmo que perceber isso. Porque se nós quisermos essa melhoria, o caminho é este. Mais tecnologia, menos pessoas. É o que vai acontecer. Conta-me sobre uma campanha, uma decisão
que um momento em que tenhas vivido que mudou a comunicação, que tenha influenciado de forma positiva as pessoas, não na percepção, o comportamento? Bem, eu fiz muitas pessoas fumarem. A campanha foi muito boa. E assim, no tabaco há muitas restrições em termos de comunicação. Por exemplo, a nossa legislação em Angola, pelo menos na altura, estamos a falar, aí já há mais de 20 anos que eu trabalhei na BT, era omissa naquilo que são os limites de comunicação da indústria tabaqueira. Mas as multinacionais, eu trabalhei numa multinacional, usava os padrões internacionais aqui em Angola, né? E então temos muitas restrições. Não podia ter outdoors, não podíamos ter comerciantes a venderem os nossos produtos perto de escolas, não podíamos ter publicidade na televisão das 9 às 22 horas, ou seja, só podíamos publicitar cigarro na televisão das 22 até às 8 da manhã, que quase ninguém está a ver televisão. Não são horas muito competitivas, exatamente. Realmente. E então, o que é que decidimos na altura fazer? Decidimos fazer roadshows. E o que é que são roadshows? Era pegarmos num carro, enchermos o carro de cigarro e t-shirts e chapéus e bonés e porta-chaves, brindes, e íamos por Angola fora. E chegávamos num sítio, montávamos um acampamento, íamos para um hotel, não é? E víamos as condições lá, procurávamos alguém que nos desse um sítio e organizávamos uma festa assim de rua. Perguntávamos quem eram os cantores locais, se tinha DJ, alguma coisa, pagávamos e fazíamos uma festa de rua, estilo maratona. Exato. E fechávamos e fazíamos uma maratona e distribuíamos o cigarro só para maiores de 18 anos. E eu fazia questão que isso fosse assim, não é? Nestes eventos não entravam crianças, só mesmo pessoas. E pedíamos mesmo, quando houvesse dúvidas sobre a idade das pessoas. Exato. E o que eu posso dizer é, em termos de comportamento, foi aí que eu notei que eu tinha mesmo jeito para essa questão do marketing, porque funcionava. Estas maratonas que fazíamos, não é? Em várias zonas do país, tínhamos pessoas que tornavam-se fumadoras, não é? Aí, ou seja, havia uma mudança de comportamento. Hoje, provavelmente, o meu lugar no paraíso foi cancelado por conta disso, dessas pessoas que começaram a fumar por minha causa, mas pronto, era ossos do ofício. Eu acho que na caixa também vem escrito mesmo que fumar mata. E isso perguntávamos sempre, mas então o senhor está aqui a nos dizer para fumar e tudo mais, mas a caixa que trouxeste está escrito isso. Eu dizia... A mensagem está bem passada, nós não estamos a pôr o cigarro na boca de ninguém, atenção. A salvação é individual e vocês têm o livre-arbítrio para escolher, né? O que eu vos estou a dizer é que vocês vão ser mais felizes se fumarem esse cigarro. É só isso que eu vos estou a dizer. Ou seja, a qualidade deste é melhor que tal. Exatamente. Meu Deus, Nós é difícil. Vendíamos a felicidade. Eu acho que é difícil a fazer marketing, a vender uma coisa que sabes que vai prejudicar a saúde. Mas pronto, esse tema fica para uma outra Não, porque eu não concordo. Deixa-me só mesmo, porque agora me provocaste aqui. Porque o açúcar prejudica tanto quanto o cigarro. O álcool prejudica tanto quanto o cigarro, né? É o quê? É o consumo. Se eu fumar um cigarro por dia... As telas, as tecnologias, tudo prejudica. Se eu fumar um cigarro por dia toda a minha vida, eu vou ter uma vida saudável. E praticar desporto, vou ter um cigarro por dia não faz mal a ninguém. Se eu consumir doses excessivas de açúcar todos os dias, vou ter problemas de saúde. Se eu beber whisky, doses excessivas de whisky todos os dias, vou ter problemas de saúde. Então é uma questão mesmo de bom senso do consumidor. Mas o consumidor nunca vai usar só um cigarro. Voltando agora mais um bocadinho para o sistema. O sistema financeiro angolano, como ele é hoje, com as agências, os produtos, os processos, a linguagem que usa, foi desenhado para servir as pessoas. Ou as pessoas é que têm que se adaptar ao sistema? É assim,
vamos aqui desmistificar as coisas. Há uma coisa que eu digo à minha equipa quando estamos a trabalhar no âmbito da reestruturação ou criação de um novo produto ou serviço. Os bancos não são Santa Casa da Misericórdia. Não. Então, os bancos não foram criados para satisfazer as pessoas. Os bancos foram criados para criarem valor para os seus acionistas, os donos. É um negócio. O banco é um negócio. E então é um negócio que tem como base satisfazer as necessidades das pessoas. Então, o banco usa as pessoas para atingir os seus objetivos, mas também deixa as pessoas usarem os seus serviços para suprirem as suas necessidades. Então, é uma relação win-win, não é? Então, o sistema está desenhado para que todos os seus integrantes, os seus stakeholders, saiam a ganhar desta relação. No momento em que alguém é prejudicado, é que tem que entrar o regulador, principalmente quando é o consumidor a ser prejudicado. É para isso que temos o BNA, é para isso que temos a ARCEG, que temos a CMC, para proteger o direito dos consumidores, principalmente os pequenos consumidores, né, que não têm o conhecimento técnico suficiente para se defenderem de práticas abusivas, por exemplo, não é? Então, o banco, quando eu digo que o banco usa as pessoas, é usar as pessoas para atingir os seus objetivos, mas de uma forma lícita, sem práticas abusivas. E quem está fora do sistema bancário em Angola hoje? Está fora por escolha ou porque o sistema não foi feito a pensar para ele? Não, o sistema foi todo, o sistema foi feito a pensar para todos, mas agora há aqui dificuldades estruturais, não é, para garantir que todas as pessoas estejam no sistema, e a primeira dificuldade tem que ver com a educação, não é? Nós temos que ensinar às pessoas, já desde a base, a importância do sistema financeiro. Uma pessoa, quando chega aos 25, 30 anos e não tem uma conta bancária, nunca usou uma conta bancária, cria mais resistência, não é, para ir abrir uma conta bancária. E então, essa falta de conhecimento das pessoas, o que nós chamamos de literacia financeira, é necessário que as pessoas tenham um nível de literacia financeira suficiente para perceberem as vantagens que têm no sistema. É óbvio que os bancos devem também fazer esse trabalho, que é o quê? De incentivar as pessoas a entrarem para o sistema. E o próprio BNA também tem essa responsabilidade, e o BNA tem estado a fazer esse trabalho juntamente com os bancos. Mas também é importante dizer, os bancos fazem mais dinheiro com empresas do que com pessoas. Os bancos fazem mais dinheiro com operações. Quando digo pessoas, é clientes particulares, né? Exato. Temos clientes particulares e clientes em empresas. Onde sai mais dinheiro é com os clientes em empresas, não com os particulares, né? E depois temos também outros instrumentos financeiros, como os títulos do Tesouro e tudo mais. Então, alguns bancos, e esta é a verdade, alguns bancos acomodaram-se, não é, neste negócio extra-banco, que é dos títulos, e no negócio bancário também com as empresas, e esqueceram os clientes particulares, ou os potenciais clientes particulares. Então, não fazem esse esforço de ir lá procurar essas pessoas que não estão dentro do sistema, que não têm conhecimento, não fazem esse esforço para trazê-las para dentro, porque estão numa zona de conforto. Agora eu vou entrar para um lado mais pessoal. Matoso, tu estás numa cadeira que decide. Certo. Diretor de marketing do BPC, um banco com muita história. Não é uma posição decorativa, é uma posição que comunica para milhões de pessoas. Aí vem a minha questão. Sentes que o teu trabalho tem impacto direto na vida das pessoas?
Sinto que sim, e depois de ter uma experiência de carreira maioritariamente ligada ao setor privado, quando eu aceitei o convite para ir para o BPC, aceitei principalmente por esse motivo, de impactar a vida de mais pessoas e de pessoas em situação de maior fragilidade, não é? Eu poderia, aqui sem nenhuma ponta de falta de modéstia, eu poderia estar noutra instituição, em qualquer outra instituição, mas na altura escolhi ir para o BPC e este foi um dos fatores. A possibilidade de fazer um trabalho que impacta a vida de muitas pessoas, e eu sinto isso no dia a dia, porque nós falamos com os nossos clientes. Nós temos uma área de provedoria do cliente e os clientes vão lá apresentar sugestões, apresentar reclamações, e nós nas nossas agências falamos também com os clientes e percebemos que iniciativas que são muitas vezes geradas no nosso gabinete, conversadas ali com 5, 6, 7 pessoas, estão a ter um impacto positivo na vida destas pessoas, e não há maior satisfação para nós do que essa. Mas obviamente não dormimos sobre os louros, porque é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo e que busca muito de nós. É 24 ou 24 horas. Estamos sempre a pensar em soluções. Como é que podemos melhorar a experiência dos nossos clientes? Eu digo isso a algumas pessoas. Eu não estou à procura de ter mais clientes para o banco. O que eu estou à procura nesse momento é melhorar a experiência daqueles clientes que estão lá. Porque se eles tiverem uma experiência boa, não é? Excelente, eles é que vão trazer os outros. Nem será necessário publicidade. Nem será necessário fazer campanhas para trazer mais clientes, não. Para mim, até acho que essa é a melhor publicidade. Exatamente. Essa é a melhor campanha. Ao longo destes 20 anos, Matoso, já tiveste momentos em que tomaste decisões difíceis sobre como comunicar algo? Decisões em que sabias que a forma como comunicasses ia mudar a forma como as pessoas reagiam? Houve situações que afetaram pessoas, mas não foram milhares de pessoas, foram muitas pessoas. Quando eu entrei para o BPC, entrei no exato momento em que o banco começou a despedir pessoas. Então, no exato momento, na semana que eu entro, acho que na semana seguinte é o primeiro grupo de colaboradores que são despedidos. E o banco tinha que explicar isso, né? O porquê que estava a despedir. E então eu, juntamente com os membros da comissão do Conselho de Administração da altura, tivemos que pensar, eu tive que pensar numa estratégia de comunicação e partilhar com o Conselho de Administração em como é que iríamos, não é, explicar isso à sociedade. E nunca é fácil, por melhor que sejam os motivos. Nós estamos a falar de um banco que na altura tinha por volta de 5.000 pessoas. Hoje temos 3.000 e qualquer coisa. Eita. Né? Então muita gente saiu. Se nós fizermos por acaso tem uma amiga que fez parte desse grupo. Se nós fizermos o cálculo que um chefe de família tem sobre a sua tutela 4 pessoas, não é? Então são 5 pessoas impactadas. Se multiplicarmos isso pelo número de pessoas que foram despedidas. Exato. Mas atenção, isso estamos a falar só 4 pessoas, estou a falar no seio, né, da familiar. Mas depois temos o quê? Tem sobrinhos, tem aquela irmã que já perdeu o marido. Doméstica. Olha, essas ajudas. Há todo um ecossistema indireto ligado a essas pessoas, não é? Que é impactado. Então, por melhor que seja a estratégia de comunicação que o José Matoso vai inventar para comunicar isso, a dor vai lá estar. A mesma coisa como com aquela médicos. História que dizem quando há um tio da família que morre, muita gente morre junto. Exatamente. Aquele tio sustentava muitas pessoas.
É a mesma coisa com o médico. Quando um paciente está numa cirurgia e não resiste à cirurgia e o médico tem que explicar, por melhor que seja a explicação dele, no final do dia ele vai dizer que aquele ente querido perdeu a vida, não é? E então, olhando aqui para situações difíceis, provavelmente esta foi a mais difícil, foi a situação mais difícil, e porque pessoalmente eu dei a cara e eu tive alguns amigos e mesmo pessoas dentro do banco disseram: mas tu que nem és bem do banco, chegaste agora, estás a ir à televisão explicar o porquê que o banco despediu, deixa as outras pessoas falarem, porquê que tu é que tens que porque dar as caras não é fácil. Exatamente. Mas alguém tem que falar e alguém tem que explicar às famílias. As pessoas têm que perceber o que é que está a acontecer. As pessoas têm que perceber que o banco não está a despedir por capricho, porque a pessoa é mais alta ou mais baixa ou mais gorda. Não, porque há aqui motivos, não é, que levam a esse tipo de decisão. Então, o que eu me lembro assim rapidamente, essa foi o período mais difícil em termos mesmo estratégicos, mesmo porque por mais planeamento que a pessoa fizesse, não havia nenhum cenário em que tu dissesses: ok, se nós falarmos dessa forma, as pessoas vão perceber e haverá paz, ninguém vai reclamar. Não. Infelizmente não foi isso. Tivemos foi pessoas a irem para a rua fazerem manifestação à frente da sede do banco, com cartazes. Eu lembro-me um bocado sobre essa época. Pois, e então isso para dizer que alguém vai dizer: então quer dizer que a comunicação falhou. Não, a comunicação não falhou, porque nós partilhamos com as pessoas aquilo que tinha acontecido. Mas as pessoas sentiram na mesma, as pessoas deixaram de ter a sua fonte de rendimento. Então isso não é fácil de explicar e nem é fácil de absorver. Matoso, infelizmente chegamos ao fim. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou dizer, e já recebi algumas mensagens, mas a Anissal estás sempre a dizer que há sempre muita coisa por se dizer, e assim, fica sempre muita coisa por se dizer, mas mais uma vez obrigada. Mas, antes de terminarmos, se pudesse mudar uma coisa hoje, uma só, na forma como os bancos se relacionam com as pessoas em Angola, o que seria? Muito rapidamente para fecharmos. Nós somos uma sociedade de pessoas que gostam e estão habituadas à proximidade, não é? E então eu falo muito dos mercados informais porque são sítios onde encontramos vários estratos da nossa sociedade, e é o que eu digo, Angola real. Encontramos um certo da Angola real. E o que eu gostaria de ver nos bancos é irem procurar as pessoas nesses sítios, saírem das agências, saírem dos escritórios, irem para lá perceber quais são as necessidades das pessoas que estão nos mercados informais. Não é? Que tipo de soluções nós temos e podemos disponibilizar, ou nós não temos e podemos criar para estas pessoas. Alguns bancos já o fazem, poucos, mas olhando para o sistema, era isso que eu gostaria de ver. Muito bem, obrigada, Matoso, mais uma vez. Nenhum sistema funciona sozinho. Depende sempre de quem o usa e de quem acredita nele. E talvez o maior desafio que temos hoje em Angola, no setor financeiro, em quase tudo, não seja construir sistemas mais complexos, seja construir relações mais simples, mais claras, mais confiáveis. A história do Matoso é sobre isso, sobre como se constrói confiança num mundo onde ela já não é garantida. E talvez seja por aí que a Angola que queremos ser comece mesmo. Não pelos sistemas, pelas relações. Este foi mais um 5 Gerações. Obrigada por ter estado aí do outro lado. A Angola que queremos ser já está a ser construída.